Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Douglas Cavalcante, pouco despenteado, cara de sono, mas uns me conhecem como Pastor Douglas Cavalcante. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, onde fala a cura dos 10 leprosos. É uma passagem conhecida. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele quem? Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes o que aconteceu. E aconteceu que, indo eles ficaram limpos. Quer dizer, no meio do caminho, Jesus já abençoou eles e falou para os leprosos: vai no meio do caminho, vocês mostram aos sacerdotes o que aconteceu com vocês. Né? E um deles, vendo que estava são, curado, voltou. Eram 10. De 10 só voltaram um, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés de Jesus, com o rosto em terra, e lhe deu graças, quer dizer, agradeceu. E aí veio porém, e este era samaritano, ele não era da mesma nacionalidade de Jesus. Já é a segunda vez que eu vejo aqui na Bíblia, se você for ver, que um samaritano que não era da nacionalidade de Jesus voltou para agradecer Jesus. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Jesus, ele curou os 10 leprosos. Ele não perguntou a eles qual religião eles eram, naquela época como hoje, mas naquela época também, haviam várias religiões, existiam várias religiões, seitas, isso tudo. Jesus, ele curou e não perguntou, não quis saber. Naquela época já haviam esportes, Jesus não quis saber para quem que eles torciam. Naquela época já existia racismo, Jesus não quis saber se era preto, se era branco, ele foi lá e curou. Então o que a gente chega à conclusão disso? Que Jesus ele não está preocupado com a sua religião, com a sua raça, com o seu time de futebol. Ele está preocupado com você. Por isso que ele nos deixou esse ensinamento de amar o próximo como a nós mesmos. E amar a Deus, claro, acima de tudo. É o Criador do universo, o Criador de tudo. Hoje eu estava vendo um filme que mostrava os finais dos tempos. Um filme... não foi nem evangélico, é um filme que envolvia a Igreja Católica, os finais dos tempos. O nome do filme, se eu não me engano, é O Fim, um negócio assim, é com o Arnold Schwarzenegger, né? Aquele que faz o Exterminador do Futuro. Acho que é Fim dos Dias, um negócio assim. Dias Finais, um negócio assim. E aí eu analisei uma coisa interessante, olhando o filme, avaliando, né? Que existia uma profecia, que inclusive está na Bíblia, que após 1000 anos, Satanás seria solto e rondaria sobre a terra. E no filme eles mostram, né, que eles fizeram de tudo e conseguiram no filme, com que ele não herdasse a terra, não reinasse a terra, né? Eles lutaram e tal. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele tem nos ensinado e nos deixou, e tem nos ensinado através da palavra dele, dia por dia. Primeiro que a gente tem que ser grato a Deus em todo tempo, que de 10 só um voltou para agradecer. Segundo, que ele não olhou para quem eram as pessoas e qual o credo delas, nada disso. Ele não fez acepção de pessoas, né? E terceiro, que há devidas situações na nossa vida que a gente pode alterar alguma coisa de ruim para bom.
Então o que acontece? Hoje existem pessoas, no sentido de religião, vamos falar agora, né? Que a pessoa, ela quer saber quem é a pessoa, de onde é, em que sentido, de fazer o bem, sem olhar a quem, mas as pessoas estão olhando hoje, e Deus não quer isso, irmão. Deus, ele quer que você, que é cristão, evangélico, apoie o cristão católico. Em que sentido apoiar ele? Respeitar ele. Você não precisa adorar a imagem, como muitos deles adoram, mas respeitar. Na hora que almoça, todo mundo não senta junto para almoçar? Ou será que só senta os evangélicos? Como você senta no restaurante, já imaginou? Não, só vai sentar quem é evangélico. Não, só vai sentar quem é católico. Só vai sentar quem é messiânico. Ou só os testemunhos de Jeová. E assim por diante. Né? Ou os budistas. Não, irmãos. Ali naquele restaurante senta o budista, o evangélico. Senta todo mundo junto. Almoça, cada... Tem que existir um respeito. Eu tenho que respeitar o católico tem que me respeitar. Nada impede de ele ir à minha igreja, mas também nada impede de eu ir lá visitar eles. E tem pessoas que às vezes criam uma situação toda, a Bíblia não diz que eu sou proibido de visitar ninguém. Quantos amigos eu tenho aí, católicos, que dão até às vezes mais testemunho do que muitos evangélicos. Como também tem amigos evangélicos que dão mais testemunho do que budistas. Como eu tenho amigos budistas que dão mais exemplo do que os espíritas. Como eu tenho amigos espíritas que ajudam muito mais pessoas, né? Respeitam muito mais, como muitos evangélicos, como muitos testemunhos de Jeová. Então, são vários segmentos, você vai olhando, Deus não é religião, Jesus não é religião, Jesus é Jesus. Uma pessoa me pediu para me indicar uma igreja para ela começar a congregar. Sabe o que eu disse para ela? Primeiro, você é a igreja. Segundo, Jesus é o caminho, não é a igreja. Jesus é o caminho. Agora, você tem que pedir a Jesus, deixar ele entrar no seu coração. Pedir a ele para que ele te mostre uma igreja que você queira ficar, um lugar que você se sinta bem, que você sinta a presença de Deus ali naquele lugar. Não sou eu que vou te dizer, que aí eu te indico uma igreja e lá você pode ter uma decepção muito grande, e às vezes até com um pastor, que de repente eu vou te indicar. Que ele lá, o pastor, age da forma dele, às vezes é um amigo meu, que aqui fora ele age de uma forma e lá dentro ele age de outra. Né? Então, falo isso porque eu sou pastor itinerante. Então não tenho um lugar preso fixo. E hoje eu faço parte da comunidade evangélica. E o que acontece? As pessoas estão rotulando isso, misturando. E isso é que está destruindo o mundo ao longo dos anos. Quantas guerras por causa de religião, quantas mortes inocentes. Quantas crianças, adolescentes, jovens, pessoas honestas, de bem, morreram por causa de briga de religião. E agora eu dou graças a Deus que o mundo está despertando. Eu analisando no Face, no WhatsApp e na rua mesmo, vendo em certos lugares, fico feliz quando muitos pastores têm divulgado Jesus como o caminho e têm anunciado para as pessoas não se prenderem à igreja, mas se prenderem a um compromisso com Deus e respeitarem o seu próximo, independente de qual denominação ele seja. Ah, porque o irmão da Batista não fala com o da Assembleia, porque a Batista tem um pouco do lado tradicional e a Assembleia tem pentecostal. Ah, porque lá na Batista, lá eles não falam em língua, aí lá na Assembleia... Esquece isso. Jesus, ele não quer isso. Respeite o teu irmão para que ele venha te respeitar. Ah, porque lá na Igreja Universal tem campanha e porque tem fogueira santa, dá quem quer. Você não está satisfeito, não quer participar da fogueira santa? Não é de acordo com o que eles fazem lá, não participa de lá, mas também não fala mal. Então Deus não quer isso. Agora, sabe o que Deus realmente quer? Já imaginou se todos os líderes se unissem? O Bispo Macedo, Valdomiro, Silas Malafaia, Bispo Hernandes, da Renascer, né? E tantos outros líderes conhecidos aí se unissem
E se unisse também a Igreja Católica, os padres. Hoje tem padres que pregam às vezes mais do que pastor na Canção Nova. Você vê o programa às vezes da Canção Nova, se você tapar os olhos e só ouvir, parece que está dentro da igreja evangélica. Deus, Ele não quer isso. Então, vamos aumentar, porque já está crescendo essa visão de acabar com esse negócio de briga por causa de religião. Fico feliz, né? Quero parabenizar você que tem respeitado o seu próximo, né? E pregue a palavra de Deus, tá? Se o lá não prega, ele prega outro Deus lá dele e respeita ele. Nada te impede de você mostrar Jesus para ele, mas você tem que respeitar. Jesus, ele não estava preocupado. Observa, se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que em tempo nenhum Jesus, sabe, ficava, muito pelo contrário. Quando ele entrava na igreja, ele ainda descia o couro na igreja. Ao contrário, ele desceu o couro na igreja. E ele nem teve tempo para ficar indo em igreja frequentando, não. Já existiam templos naquela época. Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com ir, ganhar almas. Ganhar alma para o quê? Para o seu reino. E quem? Quem é o reino? Aonde é o reino? É Jesus. Ele é o caminho. Ele deixou isso claro. Ele é o caminho, não existe outro. Ah, mas se o fulano de tal, ora por ele, não importa a igreja, não importa o credo dele. E tem uns aí que às vezes tem uma visão diferente, mas está adorando a Jesus, que tem um versículo na Bíblia, se você for ver, procurar no Google, você vai achar, que Jesus estavam expulsando demônio em nome de Jesus, uns homens lá que os apóstolos nem conheciam. E foram reclamar com Jesus. Sabe o que Jesus falou? Aquele que não é contra mim, ele é por mim. Então, se é por Jesus, não é contra ele, você reclamar ou reclamar, nós estamos correndo até risco de ser julgados quando terminarmos o nosso tempo aqui, porque nós estamos atrapalhando a obra dele. Você tem que entender que a mente de Deus é diferente da nossa mente humana. Então ele sabe a quem ele vai condenar, se vai condenar, tá me entendendo? Que às vezes de repente ele não vai, a gente até pensa em fulano de tal, não se ouve que vai ter muitas surpresas nos céus. Então, seja grato a Deus enquanto em vida, tá? Igual um leproso que voltou e agradeceu, tá? Tente mudar a sua história, tá? Para melhor. Ah, mas porque previsão, porque fulano de tal revelou isso. Não, mas eu vou inverter e vai acontecer diferente, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nada te impede de tentar, né? E outra, não julgue ninguém. Adore ao Senhor o tempo todo. Compreenda e respeite o seu próximo, tá? Faça igual Jesus. Jesus não estava preocupado. Quem tinha que curar, curava, né? Não perguntava de onde era. O samaritano foi que voltou para agradecer. Os outros que eram da mesma nação de Jesus conheciam, ouviam falar do profeta Jesus que viria, do Salvador Jesus que viria, e tinham ele como profeta. Outros nem como profeta tinham direito, né? E foi um samaritano quem menos esperava que voltou para agradecer. Tá bom, pessoal? A vida continua. Um forte abraço. Jesus te ama. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Um forte abraço. Ame, perdoe e compartilhe. Shalom Adonai.